Ele disse que é a última do semestre. Está na Europa. Foi levar o pastor Calixto. Quem sabia que o pastor Calixto está indo para a Europa? Não sabia? Fala para o seu irmão, você pode ser o próximo. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com você uma passagem de João, capítulo 6, a partir do versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Esse contexto em que Jesus está falando, que nós vamos ler agora, é um contexto pós-multiplicação dos pães, onde existia aquela multidão de quase 5.000 homens, aproximadamente 5.000 homens. Eles não contavam mulheres e crianças, então nós podemos estimar aí uma multidão próxima de 20.000 pessoas. E Jesus, diante de todos, ele multiplica, pega 5 pães e 2 peixes, dá graças e aquilo vira alimento suficiente para aquela multidão que não tinha o que comer. Estavam em um lugar ermo, não existiam padarias naquele lugar como nós temos em São Paulo. Dinheiro também não resolveria tanto o problema. A única forma de resolver aquele problema era um milagre. E nós temos uma chave aqui para esse milagre. A chave é a gratidão. Fala para o seu irmão, a gratidão abre as portas para um milagre. Sempre que você ver que o céu está negro, as situações complexas, e nem com dinheiro você conseguiria resolver o problema. Você precisa de um milagre. E o que abre as portas para um milagre? Gratidão. Sempre, seja grato sempre. Tem uma frase que eu aprendi com o pastor Azemar. Ele se hospedou uma vez em casa, eu já ministrei várias vezes na igreja dele, em Belo Horizonte, e ele sempre diz o seguinte: todas as vezes que alguma coisa acontece de errado comigo, eu já sei, só pode ser o Cristo, expressão dele. A gente não usa essa expressão, o Cristo, né? Só pode ser o Cristo arrumando uma forma de me abençoar. Quantos já passaram por uma situação que de repente parecia um grande erro, um grande problema, e de repente você olha e fala, uau, se aquilo não acontecesse, eu não teria isso, não teria acontecido isso. Alguém já passou por isso? Ok, a grande maioria dos irmãos. Então, sempre que alguma coisa acontecer, seja grato, dê graças, isso sempre vai abrir portas para um milagre. Então Jesus, ele está nesse momento, da passagem que nós vamos ler, nesse momento do pós-multiplicação dos pães. E se ele já tinha 20.000 pessoas o seguindo antes da multiplicação dos pães, o que você acha que iria acontecer pós-multiplicação dos pães? Porque até o primeiro momento, a busca e a procura era espiritual, porque eles estavam procurando, seguindo Jesus, por causa de algo espiritual, porque até aquele momento, Jesus não tinha feito um milagre como esse. Mas pós esse milagre, uma outra multidão, né, assim, dos caras que só andam no natural e etc e tal, passaram a segui-lo. E Jesus, então, ele muda um pouco o seu discurso, né? Os discípulos falam que ele endureceu o discurso. Por quê? Porque as pessoas que estavam o seguindo por causa daquilo que era natural. Só por causa daquilo que eles poderiam ganhar naturalmente. E ele então começa a falar as seguintes palavras, nós vamos ler a partir do versículo 51, mas é interessante você ler todo o capítulo. Ele começou a dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo:
como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Assim, o judeu, querido, era um cara que vivia literalmente dentro de uma caixinha. Ele tinha um código de conduta, a qual ele observava todos os dias. E assim, sangue para o judeu era um negócio assim, né, chocante. Por quê? Porque ele não poderia nem sequer comer um animal sufocado. O que quer dizer isso? Um animal sufocado é aquele animal que você mata ele e o sangue fica dentro dele. Ele não é morto pelo sangramento. Ele é morto pela asfixia. Pronto, obrigado. E então, para o judeu, comer uma carne onde tem sangue já era assim um horror. Eu não sei se você sabe, mas para vender carne para Israel é necessário ter todo um ritual dentro do frigorífico para a morte e preparação dessa carne. Ele simplesmente não compra a carne que você compra no açougue. Para ele consumir carne tem que ter um ritual da preparação da carne. Aí vem um brother falando o seguinte: se você não beber o meu sangue, acabou. Era assim, chutou o pau da barraca, agora acabou, não vai mais, acabou. Porque o cara vem falar: se você não comer da minha carne, que era já algo horroroso, e beber o meu sangue, ixi, aí o negócio ferveu, a chapa esquentou. Se não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Assim, dá para imaginar as centenas, milhares de interrogações surgindo na cabeça de todas aquelas pessoas. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Ou seja, os próprios discípulos estavam falando: isso é algo muito duro. Assim, esse povo não vai conseguir ouvir isso. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Jesus, ele praticamente fecha o assunto, dizendo isso: o Espírito é o que vivifica. Vamos ler juntos isso? Está aqui? Ótimo. Vamos lá? 1, 2, 3. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Alguém pode dizer amém? Amém. Vamos orar agora. Peça a Deus revelação, que você possa entender como Deus entende, ver, perceber, discernir. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora que haja espírito de revelação, espírito de entendimento, luz, graça divina, poder imarcessível, para nós entendermos a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tipo de passividade, toda resistência à Tua palavra, cai por terra em nome de Jesus, e que a Tua palavra possa gerar vida, entendimento, graça e luz. Aleluia. Diga amém. Amém. Diga que assim seja. Glória a Deus. Quando Jesus ele fala isso não gerou um nó somente na cabeça daquelas pessoas que
ouviram isso. Mas isso gera um nó até hoje. Por quê? Quando ele fala que a carne para nada aproveita, né, nós vemos Paulo falando que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas ele tem utilidade, ou seja, ele ainda tem uma utilidade. Mas Jesus, ele foi muito enfático em dizer que a carne para nada aproveita. E quando nós falamos sobre isso, assim, quase que da mesma forma, né, que quando Jesus endurece o discurso, eles começaram a ir embora, e praticamente ficou somente os discípulos. E quando ele interpelou os discípulos e falou: e vocês também não vão embora? E Pedro, ele fala: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Por que que os discípulos não foram embora? Porque os discípulos tiveram revelação do que Jesus estava dizendo. Quando ele disse sobre beber o meu sangue, embora os discípulos não tivessem um discernimento completo sobre isso, eles sabiam que Jesus era o verbo vivo que desceu do céu e habitou entre eles. Assim como diz em João, habitar entre nós, do grego, é algo como se ele desceu do céu e montou a sua barraca no nosso meio, montou a sua tenda no nosso meio. E quando Jesus falou, a carne para nada aproveita, e aí a gente faz a pergunta, mas o que é essa carne? Isso é o pecado? Não, não é o pecado, porque se fosse o pecado, Jesus falaria que o pecado para nada aproveitaria. Mas ele diz aquilo que é carne. Óbvio. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tem uma visão completa de tudo. Jesus é Deus. Como que Jesus era Deus? Mas também ele era homem. Afinal de contas, se ele era Deus, então o sofrimento dele na cruz no Calvário não foi tão assim, porque um Deus teria poder suficiente para não sentir dor. Fala comigo. Eu sou espírito. Possuo uma alma que moram em um corpo. O que acontece conosco? Você é espírito, você não é esse corpo que nós vemos. Por que nós falamos que você é espírito? Porque você é a essência de Deus. E a essência de Deus não é esse corpo de carne. A essência de Deus é o espírito dele. E o espírito é a parte eterna do nosso ser. Nosso ser é um ser triuno. Do mesmo jeito que Deus é um ser também triuno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E ele cria o homem também triuno, possuindo um espírito, alma e corpo. E a assinatura de Deus, ela está distribuída pela sua criação, pelas obras das suas mãos. Se você pega o tempo também, ele é de forma que você tem passado, presente e futuro. Se você for pegar o espaço que nós temos, ele tem 3, que você tem altura, profundidade e largura. Se você vai pegar a matéria também é composta de 3 partes. Ela pode ser dividida dessa forma, de matéria em estado sólido, líquido e gasoso. A assinatura de Deus está em tudo o que ele criou. E Deus criou você dessa forma. Seu espírito está dividido também em 3 partes. A sua alma também está dividida em 3 partes. O seu corpo também está dividido em 3 partes. Isso não é nem a Bíblia que fala, é a própria ciência. Cabeça, tronco e membros. É o que eu aprendi na escola, na 4ª série, há alguns poucos anos atrás. E o seu espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. E o que poderíamos definir como carne? Tudo aquilo que não edifica é carne. Mas pastor, tem muita coisa que não me edifica que eu preciso fazer durante os meus dias. Eu concordo com você. Mas quando Jesus disse que isso para nada aproveita, ele estava referindo-se à sua eternidade. Por quê? Porque os 90, 100 ou alguns poucos mais anos que você vai viver nessa terra não podem ser comparados com a sua eternidade, com os bilhões de anos que virão após esse tempo aqui na terra.
E Jesus, ele tinha ciência exata sobre isso. Ele, sendo Deus, ele tinha essa ciência, esse conhecimento completo, o discernimento completo, a revelação completa disso, pois ele veio do céu. Então, ele falou, olha, a carne, tudo aquilo que é feito nesse tempo, que não edifica, isso para nada aproveita. E eu não vou estranhar se você também querer se rebelar e ir embora. Por quê? Porque só vai suportar ouvir isso aquelas pessoas que nasceram de novo. Aquelas pessoas cujo espírito já foi vivificado pelo céu. Já foi vivificado por Deus. Porque quando você se converte, o que acontece? O seu espírito nasce de novo, ele é regenerado, nasce novamente. Por quê? Porque ele estava morto. Por que ele estava morto? Ele estava morto por causa do pecado. Porque a palavra diz, a alma que pecar, morrerá. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o que aconteceu? Para que você não morresse literalmente, Jesus foi enviado para morrer no seu lugar, derramando o seu sangue, para que você fosse absolvido. E nessa absolvição, você nasceu de novo, você diante de Deus é uma nova criatura. Nessa nova criatura, agora existe um propósito e um tempo novo. Algo completamente diferente aconteceu. Você estava morto, literalmente. E através dessa junção do Espírito de Deus, que veio habitar no seu espírito, agora você tem vida. Alguém com vida aqui? Amém? Glória a Deus. Uma curiosidade, eu nunca ouvi isso de ninguém, então você fica completamente livre para acreditar ou não. Não li ainda sobre isso, é algo que me sobreveio, então fica à vontade para desprezar isso se você quiser. Como que Jesus era Deus? Porque eu tenho espírito, alma e corpo. Eu só tenho vida porque o Espírito de Deus veio habitar em mim. Então, o meu espírito foi vivificado e agora eu continuo com a minha alma e com o meu corpo, mas com o espírito vivo. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre mim. Qual era a estrutura de Jesus? Onde Jesus era Deus e onde ele era homem. E por que a Bíblia fala em alguns lugares que ele era homem e em outros lugares ela fala que ele era Deus? Onde que nós vamos discernir isso? Porque eu tenho espírito. E o Espírito de Deus veio habitar em mim. É isso que eu estou falando, que se você quiser crer, fica à vontade. Se não quiser, fica à vontade também. É que o Espírito, Jesus não tinha um espírito. Ele era 100% Deus no seu espírito. E o Espírito de Jesus não era um espírito em que Deus precisou de vir para salvá-lo. Por quê? Porque ele era 100% Deus no seu espírito. Possuía uma alma e era 100% homem no seu corpo. Então as dores e os dias que Jesus viveu com o seu corpo nessa terra, ele viveu 100% como homem. E aquilo que Jesus fez, você também pode fazer, porque ele mesmo disse, e vocês não fareis obras somente iguais a estas, mas maiores do que essas fareis. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que o mesmo Espírito que estava dentro dele, residente nele, sendo Deus, também estaria sobre você, em unidade com o seu Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que se une a uma prostituta, se torna uma só carne com ela. Porque o pecado sexual faz com que você se torne uma só carne com outra pessoa. O pecado sexual ou a união sexual. Também aquele que é marido e mulher, através do relacionamento sexual, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Mas também a Bíblia diz algo muito superior. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso é algo poderoso. Nós precisamos de viver isso todos os dias. Pastor, eu já sei disso, eu já escutei isso. Ótimo, mas isso é algo que precisa de ser ouvido e falado por você todos os dias. Porque isso é o que a palavra de Deus manda, isso é o que ela nos ensina, para que você medite na palavra de Deus todos os dias. E medite nisso, e não se conforme com algo diferente disso.
Por quê? Porque o Espírito de Deus, do próprio Deus, residindo no seu espírito, faz e te dá a capacidade. Fala comigo, capacidade. Me dá a unção, fala unção. O que é unção? Unção é capacitação sobrenatural para algo. Então, uma vez que o Espírito de Deus, residente no seu próprio Espírito, faz você ser um com Deus, então isso significa que você tem completa autoridade, capacidade, para quê? Para fazer as obras que Jesus também fez na terra. Quantos podem dizer amém? Amém. Mas pastor, o que parece que está faltando? Alguma coisa? Por que eu não consigo fazer exatamente aquilo que Jesus fez? Eu consigo fazer algumas coisas, mas tem coisas que eu ainda não consigo. Bom, Paulo, ele continua escrevendo a palavra de Deus, e ele fala em Coríntios 12 sobre os dons espirituais. Então, os dons espirituais é o que te vai habilitar a fazer milagres, operação de milagres, poder, assim como Jesus fez. E quando você não se conforma com esse mundo, para ser transformado, pela renovação da sua mente, você passa a experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Porque toda a vontade de Deus, sem exceção, ela é boa, agradável e perfeita. Fala comigo, toda a vontade de Deus, sem exceção, ela é boa, agradável e perfeita. E alguém pode perguntar, mas pastor, eu creio que eu estou na vontade de Deus, mas eu estou vivendo um período que ainda parece que não é tão bom, não é tão agradável e nem é tão perfeito. E eu quero te falar, então continua, porque você está apenas no meio desse processo. A transformação da alma, ela envolve o quebrar a alma, quebrantamento, para quê? Para que o seu espírito flua. Quando você quebranta a sua alma, todo o poder de Deus, tudo aquilo que está em Deus, começa a fluir através do seu espírito. Amém? E isso, o seu espírito, ele vai contagiar a sua alma, influenciar a sua alma e em seguida o seu corpo. Eu queria pedir que passasse o slide para mim, por favor. Tem alguém? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Ok, está aqui. Tem que apagar essas luzes aqui. Não é, isso não faz parte do slide. Ok. Vamos ver, se não passar aqui, você passa por aí mesmo. Ok? Passa, porque não está passando daqui. A estrutura trina do homem, pode passar? Espírito, vai, alma e corpo. Ok, pare aí. Trazendo uma comparação sobre qual que é a composição trina do homem. Vamos pegar uma fruta, isso aqui parece com um pêssego. E um pêssego ele tem 3 partes, lembra do triuno? Pois é. Então você tem essa parte de fora, essa parte vistosa, essa parte colorida que nós temos, vamos chamá-la de corpo. Então, você tem um corpo que todas as pessoas veem, você cuida dele. Por dentro, você tem uma parte muito dura, que é aquilo que envolve a semente. A semente não é essa coisa dura. Isso é uma casca que envolve essa semente. Então, isso nós vamos chamar de alma. E lá dentro, você tem a semente propriamente dita, que é a parte viva de verdade de uma fruta. Isso aponta para o nosso espírito. Então, você tem o seu corpo, você tem a sua alma, que é essa parte dura, e você tem o seu espírito. E por que às vezes é tão difícil de fluir no Espírito? Alguém aqui já teve alguma dificuldade de fluir no Espírito? Sim ou não? Por que é tão mais fácil fluir na alma? Por que é mais difícil fluir no Espírito? Exatamente porque a sua alma, ela é dura.
Lembra da expressão coração duro? Isso aponta para a alma. A alma é algo duro. E a única forma do Espírito fluir é através do quebrantamento da sua alma. Quantos lembram do jejum? Quantos lembram quando que vai começar o nosso jejum de 21 dias? Dia 25 de março, é isso? Ok, fala para o seu irmão, 25 de março. Nós teremos 21 dias de jejum. São 21 dias de oportunidade para quê? Para o quebrantamento da sua alma. Fala para ele, mas você não precisa esperar os 21 dias de jejum. Fala isso para ele. Você pode começar amanhã a quebrantar a sua alma. E o quebrantamento da alma eu gosto de falar isso, é uma teoria linda, para uma prática assim horrorosa. É aquele negócio assim de nervosismo, né, de impaciência, né, de ansiedade. Por quê? Nós sabemos, o jejum, ele quebranta a sua alma. Agora a própria ciência virou nosso aliado, né? Agora, um prêmio Nobel, aí, né, na área de medicina, foi falar que o jejum intermitente é ótimo para a saúde, porque há a renovação das células, e parará, e parará, e parará. E agora eu estou vendo ímpio fazendo jejum com uma refeição por dia. Um colega que trabalha comigo, parceiro da minha empresa, fomos lá, estava falando, toma aqui, toma uma fruta. Não, eu estou jejuando. Mas converteu? Não, eu estou fazendo jejum intermitente, vou mandar o vídeo para você. Prêmio Nobel da Paz. Falei, cara, eu faço isso tem 30 anos, velho. Desde os 13 anos de idade eu estou fazendo esse jejum. E agora a ciência resolveu provar, literalmente, que o jejum intermitente, o que é o jejum intermitente? Uma refeição por dia, come isso e nada mais. É saudável, limpa o corpo, produz não sei o quê, as células tal, as substâncias tóxicas das células tal, parará, parará, parará. Lembra, porque ainda nas coisas ruins, a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Você pode ter certeza, tenha certeza absoluta, do que eu vou te falar. Quanto mais a ciência avançar, e ela estudar a neurologia do homem, o corpo do homem, e estudar tudo sobre o homem, eles vão concluir, e vão ter que se ajoelharem diante da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é perfeita. Não tem nada mais a ser adicionado, não tem nada mais a ser acrescentado. Algo incrível é quando você estuda os judeus. Quantos já foram em Israel? Deixa eu ver. Eu vou te incentivar a trocar a sua viagem para os Estados Unidos para Israel. A sua viagem para a Europa para Israel. É uma viagem muito rica que tem tudo a ver com a sua história. Tem tudo a ver com você. Fala para o seu irmão, querido, isso tem a ver com você. Eu antes de Israel, confesso, não tinha muita vontade de ir a Israel. Mas quando eu fui a Israel, irmãos, eu falei, uau, preciso voltar nesse lugar. Quando você começa a estudar os judeus, você entende como a palavra de Deus é poderosa. Em Israel, existem aproximadamente 8 milhões de judeus em um estado mais ou menos do tamanho, em um país mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. E em volta de Israel existem aproximadamente 300 milhões de árabes. É um negócio assim ensurdecedor. A comparação ela é muito diferente. Tem 8 milhões de pessoas no estado de Israel e 8 milhões de pessoas fora. Mas esses caras, eles conseguem ter 25% dos prêmios Nobel da humanidade. Por quê que alguém consegue ter 25% dos prêmios Nobel da humanidade, tendo 0,002% das pessoas que existem sobre a Terra? Simplesmente porque eles levam os princípios de Deus, que Deus contou para eles, a sério. Só por isso. A forma deles serem criados, a forma de se alimentarem, a forma deles viverem, a cultura que eles têm, leva eles a gerarem os resultados que têm. Então, todas as vezes que a Bíblia
te dar um princípio para você viver. Ainda que você não consiga entender, ainda que você não consiga discernir isso, aplique o seu coração em viver isso, pois isso Deus preparou para o seu bem. Outro caso que a medicina, a neurociência descobriu recentemente, é sobre a gratidão. O que eles descobriram? Eles descobriram que pessoas que são gratas, normalmente são satisfeitas, são realizadas. E o que está por trás disso? Eles descobriram que a decisão de ser grato, gratidão não é um sentimento, gratidão é uma decisão, assim como o amor é uma decisão. A decisão de ser grato, quando você verbaliza isso, isso produz dentro de você 2 hormônios, que é a ocitocina e dopamina, que são considerados os hormônios da felicidade. E o que a palavra de Deus diz sobre a gratidão? Em tudo sejais gratos. Em o que é para ser grato? Em tudo. O que é tudo? É tudo. Em tudo sejais gratos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só faltou dizer que você seja feliz. Mas a vontade de Deus é o quê? A vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Então, quando acontece alguma coisa ruim, e a palavra de Deus diz para você ser grato, isso não é um exercício que Deus está falando simplesmente para você ficar bonzinho. Não, Deus está dizendo isso para o seu próprio bem. Porque afinal de contas, é muito bacana você estar do lado de pessoas felizes. Quem que não gosta de estar do lado de pessoas felizes? Pelo contrário, já esteve do lado de alguém ingrato? Que tudo está ruim, que tudo tem um problema, que tudo tem um defeito, o governo tem problema, o clima tem problema, o trânsito tem problema, o cliente tem problema, o funcionário tem problema, o chefe é problema. Dá vontade de ir embora. E o cônjuge, como é que é o cônjuge? A pessoa do lado de um cônjuge ingrato, que terror, é você ter a oportunidade todo dia de virar Jesus. Eu já descobri uma. Estresse. Conhece alguém estressado? Todo estresse é igual a ausência de gratidão. Se você está estressado com o seu cônjuge, na verdade é porque não existe gratidão suficiente para gerar ocitocina e dopamina na sua vida e você ficar bem. E aí, vai para a Bíblia de novo. Será que quando Deus fala para você ser grato, o que Ele está querendo com o seu casamento? Está querendo te deixar bem. Está querendo te deixar feliz. Todas as vezes, então, que você ficar estressado, seja com o trânsito, com o chefe, com o trabalho, ou as pressões que a vida te oferecer, lembra disso, está faltando gratidão. Quantos são casados aqui? Quantos estão com cônjuge? Fala isso para ele, olha, toda vez que você ficar estressado comigo, lembra disso, viu? Só aumentar o volume da gratidão, que rapidamente o estresse vai embora. Hã? Nada? Ok. Tem sido grato com você, amor? Tem? Ufa. Pelo menos aqui ela não disse idade diferente. Passa para mim o slide, por favor. Passa para frente. Ué. Bora. Vamos. Para frente. Avante. Ok. A Bíblia, ela diferencia claramente alma de espírito. Claramente, isso é muito claro. Hebreus 4:2 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Por que dividir alma e espírito? Porque eles são indivisíveis. Eles não podem ser separados, mas a palavra de Deus, ela é poderosa a tal ponto. Juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Próximo. Meu Deus. Clica direto no slide, acho que é melhor. Mais um, isso. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode passar. Para frente. Ok? Passa. Pode passar pode colocar essa tela inteira, por favor. Meu Deus. Eu acho que nós vamos ter que rever esse slide. Bom, vamos lá. O seu corpo, ele é como um hardware. O que é isso? Uma lâmpada. Eu tenho aqui uma lâmpada e ela está queimada e eu quero te dar de presente. E vai ser muito bacana, você vai colocar ela na sua sala para enfeitar a sala. Mas tem um detalhe, ela nunca vai se acender porque ela está queimada. Ok? Alguém aceita uma lâmpada queimada não é para jogar fora. É para estar lá na sala da sua casa como algo de decoração. Alguém aceita essa lâmpada? Por quê? Porque essa lâmpada não tem utilidade. Assim é o seu corpo sem o Espírito de Deus vivo dentro dele. Não tem utilidade. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal for insípido, se ele não tiver sabor, para que ele presta? Ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora em algum lugar, e ele vai ser pisado pelos homens. Então o seu corpo, a sua alma, sem o Espírito vivo de Deus, é algo sem utilidade para Deus. Porque Deus não pode usar alguém cujo espírito está morto. Você, quando tem um espírito morto, os seus dias diante de Deus não se faz referência a deles. Passa para frente. Quero dizer que sou muito grato a tudo, ao som, aos irmãos do som, a todos eles, sem exceção de nenhum. Estresse bacana agora, acabou. Agora é paz, alegria, realização. O que é então corpo mais espírito é igual a alma vivente. É como se você pegasse isso que não prestasse, que não funcionasse, e agora tem uma utilidade. Por quê? Porque você estava morto, não tinha utilidade nenhuma. Mas daí o Espírito de Deus agora entra em você. A eletricidade, nesse caso, ela aponta para o Espírito Santo de Deus. Agora você tem uma lâmpada que não prestava para nada, que era apenas um móvel de decoração. Móvel de decoração? Não era um móvel de decoração. Era apenas algo que seria jogado fora. Mas a eletricidade de Deus, quando entra em alguém, e ainda que essa pessoa não tivesse valor algum para o mundo, ainda que essa pessoa não tivesse valor nenhum para o mundo espiritual, a partir de agora ela tem uma utilidade. E qual é a utilidade? Ser luz, representar Deus, porque Deus é luz. Então, Deus criou você, você é um hardware, você é corpo, você é espírito. Agora, esse espírito estava morto. E quando Deus entra, quando você recebe Jesus, e esse espírito, o Espírito de Deus entra em você, agora você tem condições de ser algo útil. Por quê? Porque a combinação do Espírito de Deus com a sua alma e o seu corpo faz com que você brilhe nessa terra. Amém? Quantos querem brilhar nessa terra? Quantos querem cumprir o propósito de Deus, que Deus chamou você para fazer? Eu quero que você saiba, todos sem exceção foram chamados para brilhar.
Não tem ninguém dentro do propósito de Deus, que Deus não tem uma obra fantástica e poderosa para ele. Pastor, mas eu não gostaria de repente ser enviado lá para o Amazonas, para ser comido vivo pelos índios. Ai, que horror! Eu quero te falar que o propósito de Deus, ele não é algo que vai te causar assombro. Ele não é algo que vai te causar, assim, crise do pânico. Isso não é Deus. Isso não tem a ver com Deus. Isso pode ter a ver com a religião, mas não tem a ver com Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são apaixonantes. Elas são vibrantes. Quando você vive dentro do propósito de Deus, você tem pressa para que o outro dia amanheça logo. Para quê? Para que você possa conquistar aquilo que Deus tem para você. Para mim, o melhor dia da semana é a segunda-feira. Hora que chega a sexta, eu falo, nossa, vai demorar a chegar a segunda de novo. Ainda bem que tem o culto de domingo. Por quê? Porque eu tenho pressa, alegria e mover de Deus. Para quê? Para realizar, conquistar e trazer à existência aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. Eu já contei para vocês, eu quero contar novamente, para que você tenha uma visão correta a respeito das coisas de Deus. O que é unção? Unção é capacitação sobrenatural para um propósito. Quando você se converteu, você recebeu uma unção da parte de Deus. Essa unção, essa capacitação sobrenatural, ela permitiu que você abandonasse a sua vida. Deus não enviou Cristo para melhorar a sua vida. Não, isso é uma ideia errada. Cristo foi enviado para te dar uma vida completamente nova. Algo completamente novo. Você nasceu de novo. A sua velha vida precisa de ser abandonada. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus quer. Então você recebeu uma capacidade sobrenatural para quê? Para abandonar a sua vida, para deixar ela de lado e viver uma vida nova. E o que as pessoas que estavam à sua volta, que não tiveram a mesma revelação que você, falaram? Oh, fulano tão inteligente, virou crente. Não foi isso que te disseram? Não falaram que você iria perder a sua vida? Que agora você perdeu tudo que você tinha? Ok, vem comigo. Depois que você tem essa unção, unções maiores vão sendo te adicionadas todos os dias. Quanto mais você andar dentro do propósito de Deus, mais coisas novas vão sendo adicionadas. E coisas que às vezes eram completamente impensadas, elas passam agora a serem pensadas, planejadas e você ter prazer nelas. Por exemplo, se tornar pastor. Se tornar pastor pode, às vezes é motivo de escândalo dentro de uma família, quando alguém resolve se tornar pastor, que o cara, às vezes as pessoas não têm revelação daquilo. Pais que não tiverem revelação sobre o chamado de Deus, se sentirão completamente decepcionados com os seus filhos ao ouvirem isso. Mas aquele que quer se tornar pastor, o que aconteceu com ele? Ele recebeu uma unção. Para quê? Para abandonar ainda mais coisas. Para abandonarem os sonhos pessoais, as conquistas pessoais, para quê? Para fazer a obra de Deus na face da terra. De repente, para mudar para outra cidade, como o pastor Calixto acabou de fazer, está em processo de mudança para outro país, que ele não conhece, que ele não sabe os costumes, que ele não conhece as pessoas de lá, ele não tem vínculos lá, mas ele está obedecendo ao chamado de Deus e está fazendo isso com alegria. Isso não se torna peso. Por quê? Ele recebeu uma unção sobrenatural para executar isso. E da mesma forma, você consegue entender essa unção? Sim ou não? Consegue, sim ou não? Ok. Da mesma forma é a capacitação que eu vejo para alguém se tornar mártir. Quando você conversa com um cara que é mártir, ele se comporta às vezes como um cara literalmente doido, maluco, varrido da cabeça. Alguém que eu conheço, né, anda muito perto dele, é o pastor Reinhard. Assim, nós somos bem esquisitos para o mundo, não é verdade? Você falar das coisas de Deus,
para o mundo, assim, a gente fica completamente, os caras vão achar a gente muito esquisito. Mas o Ryan parece que ele é esquisito para a gente. Porque você escuta ele falar umas coisas que você faz... Outro dia foi falar que, alguém comentou que no norte de Moçambique, né, os muçulmanos estavam matando os cristãos. E eu fui ouvir um comentário dele. E você fica chocado. Ele fala, eu quero ir lá. Como eu gostaria de estar entre aqueles que cortam a cabeça dos cristãos. Eu falo, Deus, eu acho que, como diz o pastor Wilson, né? Eu acho que no lugar desse eu não queria passar nem de avião por cima, porque corre risco de ter um problema, o avião ter que descer lá. Mas ele tem esse negócio. E o que é isso? Ele tem isso, sempre que eu vejo, o dia que a minha filha comentou que gostaria de ser enviada para países perseguidos, ele falou, eu vou adotar você como minha filha agora. E falou para mim, olha, se você morrer um dia, eu quero que você saiba, a sua filha tem um pai aqui nessa terra. Eu falei, uau, acho que há uma sinergia de identificações, né? Hora que se conectam, parece que aí junta as lâmpadas, 1, 2, 3, aí vai, né, formando o negócio, vai ficando mais forte. Mas o que é isso? O que um mártir recebeu para proceder dessa forma? E eu quero que você entenda isso, que jamais a obra de Deus será peso para quem a executa. Por quê? Porque Deus não trabalha dessa forma. Porque quando você recebe a unção para algo, aquilo vai ser o seu prazer. Aquilo vai ser algo na sua vida que enche os seus olhos, o faz brilhar e te dá a alegria de existir. Essa capacitação natural que um mártir recebeu é a capacitação, a unção para abandonar o próprio corpo. Ele não está nem aí para o seu corpo. Ele não se importa com aquilo que possa acontecer. Quantos querem essa unção? Muita gente. Já pensou se nós estivéssemos aqui hoje? Hoje nós vamos ter oração aqui, a unção do mártir. A partir de hoje você vai entrar nessa fila, nós vamos orar por você, e a partir de amanhã você vai estar doidinho querendo ser enviado para um país onde eles cortam a cabeça dos cristãos. Alguns irmãos falaram, eu tenho que fazer almoço, está na hora, já são quase meio-dia, eu não sei como é que está meu marido, meu filho, eu marquei um compromisso, fiquem aí orando, eu já volto. Então. E outro é o chileno Vergara, né? Também hospedou na minha casa, é alguém bem maluco. Acabou o slide? Tem como? A misericórdia divina ainda pode operar ainda para a gente mostrar mais slides? Conseguiu resolver o problema? Eu acho que podia desconectar esse brother daí, que eu acho que ele está dando interferência. Será que não? Mas, alguns minutinhos e eu termino. Por que eu estou ministrando esse assunto hoje? Por quê? Porque esse é um assunto que nós ensinamos nos nossos cursos, no Trilho do Vencedor. Eu não sei se você sabe, mas o título dessa palavra, Princípios de Revelação na Palavra, é a primeira aula do curso de maturidade. E para que você cresça, para que você avance, você precisa de ter revelação. Sem revelação, você vai passar batido. Coisas vão estar acontecendo do seu lado e você simplesmente não vão percebê-las. Milagres, pessoas vão estar sendo transformadas, pessoas estarão adquirindo, né, coisas poderosas da parte de Deus do seu lado, e tudo que você vai ver é gente chorando em lágrimas, se derretendo do seu lado. E às vezes vai até ser o extremo do natural, de querer falar para essas pessoas, nossa, você ficou lá na frente aquela hora, todo chorando, catarrento lá, que mico que você está pagando. Hein? Por que alguém pensa dessa forma? É porque não teve revelação para nem sequer se enxergar, para nem sequer discernir quem é sobre si mesmo. Por que alguém, em um determinado momento, ela resolve, né, abrir mão da própria imagem, abrir mão desse pudor pessoal, nesse sentido.
Eu me lembro quando Davi, né, ele foi louvar a Deus, e ele fez algo que era completamente impróprio para um rei fazer. Mas ele não estava nem aí para o que as pessoas iam falar, porque ele estava diante de Deus. O que Davi fez foi algo como se alguém muito importante chegasse aqui, se ajoelhasse e mostrasse o cofrinho. E alguém fala: nossa, fulano de tal, mostrando o cofrinho, ai que horror. Logo ele não podia, outra pessoa sim, mas ele não podia mostrar, está mais parecendo o Banco Central do que um cofrinho. Mas o que Davi disse? Eu estava diante do meu Deus. Davi se casa com Mical, que era filha de Saul, mas havia uma distância muito grande entre eles. Ela não conseguia entender e nem perceber Deus na vida de Davi, e nem ter relacionamento com ele. Porque Mical era alguém que se interessava muito pela forma. Isso é o que a religião te fala para fazer. Tenha forma, genuflexo. Mas o Espírito de Deus não se importa com forma. O Espírito de Deus é a essência viva. E quando você tem a essência, não importa quem você é, não importa o seu conhecimento, você será uma luz a brilhar nas trevas desse mundo. Amém. E o slide? Virá hoje ainda? Haja luz. Pode passar. Passa mais um pouquinho, cria. Pode criar a tela inteira. Ok, volta. Isso. Então aqui nós temos o seu espírito. Ele é triuno também. Ele tem 3 funções, né? Intuição, consciência e comunhão. A sua alma, ela é composta da mente, vontade e emoções que formam a sua personalidade. O seu corpo, ele também tem 3 funções: sensação, locomoção e instinto. No seu corpo estão os seus 5 sentidos. E tudo que existe na sua alma, até o momento da sua conversão, até o momento em que Cristo se manifesta a você, é terreno, é desse mundo. Por quê? Porque são o resultado dos seus 5 sentidos. É o resultado disso. Obrigado. Então, tudo que existe na sua alma, antes da sua conversão, é terreno, é natural. Alguém fala assim: fulano tem um coração tão bom, só podia converter, só precisava converter. Na verdade está dizendo: olha, o fulano tem tudo que não aproveita, que é carne. É o que Jesus falou. Estou chocando alguém? Quase. Então, hora que você se converte, você passa a obter algo que era impossível você obter da parte de Deus, sem uma experiência sobrenatural de novo nascimento. Que é quando você passa a ter percepções e revelação e intuições que vêm da parte de Deus para o seu espírito. Eu gostaria de fazer uma encenação com pessoas aqui, mas o tempo não permite. Por isso você precisava se matricular em um dos nossos cursos, para estar lá, para ser edificado, para você poder meditar mais na palavra de Deus, para você entender. Quanto mais você entender sobre as coisas de Deus, mais você vai conquistar, mais você vai avançar, e mais você vai ser feliz, mais você vai ser realizado, porque realização plena só existe em Deus. Realização plena, satisfação plena, somente haverá em Deus. Todas as vezes que você realiza um sonho humano, seja de conquista, de comprar algo, isso tem uma data de validade, e às vezes é de alguns poucos dias. Demora anos para conquistar algo, e essa alegria, essa sensação de conquista, ela vai demorar alguns dias, às vezes nem isso. Passa o próximo slide. Eu vou te dar um exemplo para você entender
o que é revelação. Eu já falei, e é muito provável que você já saiba, mas eu quero reforçar isso. Vamos olhar para você entender como que é o olhar de Deus, o discernimento de Deus e o discernimento humano. Quando você olha para esse carro, o que você está vendo? Um objeto de desejo. Quantos aqui gostariam de ter um carro como esse? Deixa eu ver. Só vai receber quem levantar a mão. Pronto, olha o tanto de pessoas. Brincadeira. Então, quando você olha um carro desse, o que você está vendo? Você está vendo design, você está vendo curvas, você está vendo aquilo que os seus olhos naturais podem apreciar. Passa o próximo. E você fala, uau, que lanternas, faróis, teto solar, rodas. Uau, era tudo o que eu queria. Pastor, você está fazendo propaganda da Citroën? Não. É só um carro, é só um exemplo. Mas isso é como nós vemos. Quando você, cadê os solteiros? Deixa eu ver. Só esses? Que bom, só tem quem, ok, vai casar em nome de Jesus. Pelo menos aqueles que querem. Quem levantou a mão vai casar, pode ter certeza. Então quando você vai olhar, né, alguém, né, você, moça, vai olhar um rapaz, você vai olhar, ok, ele pode ter uma lataria bacana, né, pode ter, assim, né, muita personalidade, né, pode ter tudo isso, mas você precisa de discernir segundo Deus. Por quê? Porque Deus conhece o coração, Deus conhece as entrelinhas e as engrenagens da alma, e você, na sua capacidade natural, não tem como observar isso. Você, rapaz, da mesma forma, quando você olha para uma moça, os rapazes, né, os homens, eles são assim, para eles o que interessa é a lataria, o resto depois a gente ajusta. Não ande dessa forma. Por quê? Porque você pode ter muito problema lá na frente. Ande pelo ponto de vista de Deus, pelo discernimento de Deus. E embora os nossos olhos consigam apenas ver, né, layout, design, né, e alguns detalhes, Deus procede de forma completamente diferente. A Bíblia fala que Deus, Ele prescruta todas as coisas. O que Deus prescruta? Todas as coisas. Então, se Deus tivesse que olhar esse carro, do ponto de vista de Deus, como que ele seria? Passa o próximo slide. Ok? Ele olharia dessa forma. Cada detalhe, cada engrenagem, conhecendo qual é a vida útil e a resistência de cada um desses parafusos. E aí, você vai querer competir com Deus? Você ainda vai acreditar que a sua visão natural, terrena, é capaz de competir com a revelação? Você é louco se você acreditar nisso. E a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são guiados à boa obra, a todas as coisas de Deus. Quanto mais você aprender a andar com Deus, quanto mais você aprender a ter discernimento das coisas de Deus, menos problemas, sofrimentos, e angústias e tribulações você vai ter na sua vida. Porque pensa rapidinho, apenas por 10 segundos. Quais são os problemas que você já passou na sua vida, porque você não teve esse tipo de discernimento? Você olhou, lataria, faróis, pai, tai, uau, vai ser fera. E de repente você teve problema de correia dentada, freio, câmbio, amortecedor, embreagem, estava tudo desparafusado. Quantos querem ter mais revelação da parte de Deus? Pergunta para o seu irmão, você já se inscreveu nos cursos? Fala para ele, a carne para nada aproveita. Diga para ele, o Espírito é o que vivifica. A palavra de Deus é Espírito e é vida. Se você quiser conhecer mais disso,
Não perca tempo. Por que eu trouxe essa palavra hoje de manhã? Porque hoje é o último dia que você tem para se inscrever sem prejuízo nos cursos. Nós tivemos a primeira semana de aula. Quantos aqui estão matriculados? Deixa eu ver. Gostaram da primeira semana, da primeira aula? Foram edificados? Diga amém. E você está perdendo um conteúdo precioso. Nada que você fizer ou obter nesse mundo vai compensar o prejuízo que você tem de não se dedicar e não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Vamos ficar de pé. O grupo de louvor, por favor, venha à frente. Pode acender as luzes. Eu queria orar com você, que assistindo essa ministração, você percebeu que muitas coisas têm acontecido na sua vida por falta de revelação. Coisas que poderiam ser muito diferentes, elas não aconteceram diferentes, porque faltou revelação. Eu quero orar com você, eu queria que você viesse à frente. Queria também chamar os nossos líderes, discipuladores e pastores, que venham à frente e nós vamos orar e declarar sobre essas pessoas, declarar sobre os nossos irmãos, que haja espírito de revelação, sabedoria da parte de Deus, luz da parte de Deus, entendimento, graça, poder de Deus sobre eles. Vamos cantar. Vem à frente, você que precisa de mais revelação. Você quer receber algo de Deus que você nunca recebeu. Você quer ver aquilo que ainda não foi visto, perceber o que ainda não foi percebido. Ore especificamente sobre isso, para que haja revelação, haja luz e entendimento. Te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti, Deus. Volto os meus olhos pra tua presença.
queremos vida. Vida. Vida de Deus. Vida no Espírito. Vida de Deus. Revelação. Entendimento. Luz. Graça. Vem derramar. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Glória a Deus. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos Jesus, derrama tua glória aqui. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais de ti. Fala para o seu irmão, ative o seu espírito. Fala para ele, você nasceu para brilhar. Acenda a lâmpada de Deus. Esse é o seu chamado, cumpra-o. Glória a Deus. Vai e brilhe nas trevas. Tem uma semana poderosa, cheia de Deus, cheia de revelação, entendimento, graça e luz. Esse é o seu chamado. Brilhe onde Deus colocou você para brilhar. Aleluia. Uma boa semana, queridos. Até semana que vem.